Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, primeiro lembrando que seria legal você dar um pulo lá, né? Dar um like, se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante. Segundo, lembrando que os meus vídeos, todos eles, e qualquer um aqui deste canal, não é para tirar a fé do seu pastor, do seu ancião, do teu diácono, do teu presbítero, do teu apóstolo, da tua bispa, do teu guru, do teu pai de santo. Não, não é. É simplesmente fazer você o quê? Raciocinar, como eu sempre digo, né? Por quê? Porque é importante nós vermos se tudo que é pregado nos púlpitos, dentro dos templos, enfim, se esses líderes religiosos estão falando segundo o quê? Segundo a Bíblia. Porque a base dos meus estudos aqui é a Bíblia e somente ela. E o que eu vou relatar aqui não há intenção de evidenciar qualquer manipulação de fatos, mas somente mostrar os fatos. Muitos que não são adventistas e que estão assistindo esse vídeo não vão nem saber do que nós estamos falando, sobre as pancadas das irmãs Fox, né? Mas aqui o fato não é conhecer quem são as irmãs Fox, simplesmente saber o que Ellen White disse sobre elas, né? E o que realmente aconteceu. Os que são adventistas, poucos sabem dessa história, mas a partir desse momento, tanto adventistas quanto não adventistas vão passar a conhecer verdadeiramente essa tal história das pancadas, né? E as pancadas misteriosas das irmãs Fox e o que elas disseram sobre o assunto, anos depois a gente vai ver. Como na questão do dia escuro de 19 de maio de 1780, o caso das pancadas misteriosas não é bem muito como se está se imaginando. Quem foi responsável pelas pancadas misteriosas? Em 32 de março de 1848, perto de Rochester, Nova York, duas irmãs, Catherine e Margaret Fox, com idades de 11 e 13 anos, alegavam que ouviam sons de pancadas inexplicáveis que partiam de um cômodo na casa de fazenda onde moravam, né? Logo, carruagens alinhavam-se junto à casa com pessoas que vinham testemunhar, as irmãs supostamente comunicando-se com o espírito de um vendedor itinerante que havia sido assassinado e que supunha-se teria sido sepultado no porão da casa 5 anos depois, ou melhor, 5 anos antes. Então vejam, meus queridos, que esta coisa de as pessoas irem atrás daquilo que é sobrenatural, né? Não é uma coisa recente, uma coisa nova dos nossos tempos, não, né? Isso já vem acontecendo há muito tempo. As habilidades de Catherine e Margaret tornaram-se bastante conhecidas e elas embarcaram numa carreira lucrativa como médiums, realizando sessões em salas privadas pelos Estados Unidos e Inglaterra. Veja, né? Então, as pessoas que estavam ali dando testemunho ouviam-se barulhos, né? Dava-se que era de um tal espírito de um vendedor itinerante e agora, né, passou a lucrar com essas coisas. O que a senhora White disse sobre isso, né? Ela estava bem informada sobre elas, sobre as irmãs, pois escreveu em O Conflito dos Séculos, páginas 553, edição em inglês, o seguinte: as misteriosas pancadas com que o espiritismo moderno teve início não foi resultado de truques ou embuste humano, mas ação direta dos anjos malignos, que assim introduziram um dos mais bem-sucedidos enganos destruidores de almas. Mas vejam, meus queridos, que após 40 anos, em 1888, depois da primeira visão do grande conflito ter sido publicado, as irmãs Fox não mais podiam ocultar a verdade. Opa! Olha só! 40 anos depois desse ocorrido, da edição do livro e tudo mais, agora as irmãs Fox não conseguem mais segurar uma tal verdade. People Magazine, 25 de outubro de 1999, página 125, está escrito assim: elas produziam os sons de batidas, admitiram, primeiro utilizando uma maçã presa a um barbante que lançavam contra a parede de uma sala escura, manipulando o barbante,
e mais tarde por simplesmente fazer estalar as juntas dos artelhos. Daí partiram em giros de exibição e, por incrível que pareça, atraíam audiências que vinham ver o desempenho delas. Olha só o que está relatado nesta crônica, né? Que elas enganavam as pessoas com uma maçã pendurada num determinado local e depois estalando os artelhos, ou seja, as juntas, mãos, pés, joelhos, assim por diante. As irmãs admitiram o que muitos céticos já criam, que as batidas eram meramente um ardil bem elaborado, incutido sobre pessoas crédulas. Uma das pessoas enganadas foi a própria quem? A profetisa dos adventistas do sétimo dia, Ellen Goldwhite. A senhora White lançou a culpa de sua crença nas pancadas misteriosas como sendo o poder sobrenatural de Satanás ao próprio Deus. Ela alegou que viu em visão dada por Deus que as batidas eram produzidas pelo poder do maligno. Vamos lá. Primeiros Escritos, página 59, diz assim: 24 de agosto de 1850, vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Algumas derivavam diretamente dele, outras indiretamente através de seus agentes, mas tudo procedia de Satanás. Vejam, ela chegou ao ponto de fazer uma profecia a respeito dessas batidas. Primeiros Escritos, página 59, diz assim: vi que em breve seria considerado blasfêmia falar contra as batidas e que se difundiriam mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns de seus dedicados seguidores teriam o poder de operar milagres e mesmo de trazer fogo do céu à vista dos homens. Repararam, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, repararam? Ellen White está dizendo o seguinte, que além de ser uma coisa sobrenatural vinda lá de Satanás, dos seus agentes e às vezes até do próprio Deus, ela diz que quem estava duvidando daquilo não era uma pessoa dedicada ao Criador. Né? Vocês perceberam a profecia de Ellen White? Vamos à confissão de Margaret Fox. New York World Newspaper, 21 de outubro de 1888, diz assim: minha irmã Cat foi a primeira a descobrir que por esfregar os dedos podia produzir certo ruído com as juntas e que o mesmo efeito podia ser produzido com os artelhos. Descobrindo que podíamos criar ruídos com os nossos pés, primeiro com um pé, depois com ambos, praticamos até poder fazer isso com facilidade quando a sala estava às escuras. Ninguém suspeitava de que fosse um truque nosso, pois éramos crianças e ainda tão novas. Todos os vizinhos julgavam que havia algo e desejaram descobrir do que se tratavam. Estavam convencidos de que alguém havia sido assassinado na casa. Perguntaram-nos a respeito e praticávamos as pancadas sendo uma para sim e 3 para não. Como passamos a fazer daí por diante? Nada sabíamos sobre o espiritismo então. O assassinato, concluíram, devia ter sido cometido na casa. Finalmente, encontraram um homem chamado Bell e disseram que o pobre inocente havia cometido um assassinato na casa e que aqueles sons procediam dos espíritos das pessoas assassinadas. O pobre Bell passou a ser evitado e visto como assassino por toda a comunidade. No que tange a espíritos, nem eu nem minha irmã pensávamos a respeito disso. Tenho visto tanto engano danoso que estou disposta a prestar assistência o quanto puder e positivamente declarar que o espiritismo é uma fraude da pior descrição. Faço isso perante Deus e minha ideia é denunciá-lo. Estou convicta de que esta declaração, partindo solenemente de mim, a primeira e mais bem-sucedida nesse engano, romperá a força do rápido crescimento do espiritismo e comprovará ser tudo uma fraude, hipocrisia e engano. Perceberam, meus queridos? Ellen White, então, fica sabendo dessas pancadas. Olha, agora
é o poder de Satanás fazendo isso, aquilo, aquele outro. O próprio Deus por intermédio, seus agentes, os agentes de Satanás, e quem não acreditar nisso, e tal, e tal, e tal, e tal. E as irmãs Fox, uma delas, não aguentava mais saber que tudo isso era uma mentira. Elas faziam isso quando? Quando eram jovenzinhas, quando eram ainda pré-adolescente. Mas já madura, mulheres, pessoas formadas, não suportaram ver tantas pessoas enganadas. Essa profecia foi um assinalado fracasso de Ellen White. Não vimos qualquer evidência de jamais ter sido considerado blasfêmia falar contra as pancadas. E, conquanto o movimento crescesse em popularidade, por um curto período, finalmente se esvaziou. O movimento já estava em declínio antes da admissão pelas irmãs Fox em 1888. E após a morte delas nos anos da década de 1890, prosseguiu em declínio. O movimento espiritualista, como um todo, se desfez nos anos da década de 20, depois que o popular mágico Harry Houdini, vocês sabem, né, a história do Houdini, né, expôs numerosos médios famosos como embusteiros e fraudulentos. O que sucedeu com o espiritualismo, então? Bom, a senhora White predisse que o espiritismo seria um grande poder que uniria protestantes e católicos para perseguirem os adventistas do sétimo dia por frequentarem a igreja no sábado. Olha, eu fui adventista do sétimo dia. Década de 80, virada de 90, fiquei lá 20 anos, fui líder durante 18 anos. E sempre é falado que a igreja seria perseguida. Que igreja? Igreja Adventista do sétimo dia. Quem é a igreja Adventista do sétimo dia para eles? É a igreja remanescente do Apocalipse. E quem são esses? São os que estão guardando o sábado, mas completamente fora do contexto. Em 1884, num livro que antecedeu o Conflito dos Séculos, ela escreveu o seguinte, lá em Espírito de Profecia, volume 4, página 405. O protestantismo estenderá as mãos por sobre o abismo para apanhar a mão do espiritismo, estenderá a mão para segurar as mãos do poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, nosso país seguirá as pisadas de Roma em espizinhar os direitos de consciência. O cenário descrito por Ellen White pode ter parecido plausível lá nos idos de 1880. O movimento espiritualista havia atingido seu auge por volta de 1870. Contudo, pelo início do século XX, as coisas haviam mudado dramaticamente. A comunidade científica deixou de validar os fenômenos espiritualistas e o movimento declinou e transferiu-se para os arrabaldes da sociedade onde até hoje se acha. Tanto católicos quanto protestantes, juntamente com muitos secularistas, rejeitam os modernos paranormais, cartomantes e assim por diante. Muitas igrejas protestantes, meu amigo, rejeitam a comunicação com os espíritos dos mortos, com base lá em Levíticos 19, 31, 20, verso 6, Deuteronômio 18, 11, 12, 1 Samuel, capítulo 28, Isaías 8, 19, Lucas, capítulo 16, versos de 27 a 31. Pelo final do século XIX, adeptos do espiritualismo superavam em grande proporção os membros da Igreja Adventista do sétimo dia, à base de 200 por 1. Então não foi à toa que Ellen White simplesmente começou a descer a lenha nessa situação. Tá certo, meus amigos? Mas o mais importante aqui é saber que Ellen White, em seus escritos, grandes visões dadas por Deus, aquelas pancadas eram sobrenaturais, né? E, infelizmente, né, para a infelicidade dela e de seus seguidores, as irmãs Fox, quando amadurecem, se tornam pessoas maduras, sabedoras, né, de que quanto mal fizeram enquanto jovem, né, adolescentes, sem ter o peso da consequência, simplesmente confessaram que era tudo, né, uma brincadeira, um embuste, um engano. Tá certo? Muito bem, legal que você veio aqui. Terminamos aqui então esse vídeo sobre as irmãs Fox.
Agora você já tem um pouquinho mais sobre a história do Adventismo, a sua profetisa Ellen White, o quanto ela era uma mensageira do Senhor. Tá certo? Bom, vai lá, mais uma vez, dá um like, se inscreva, compartilhe todos os vídeos, esse e tudo mais. Se tiver dúvida, vai lá nos meus canais de comunicação. Não há problema nenhum, eu faço questão de responder. Tá certo? Um abraço e até o próximo tema sobre as visões, as profecias e os conselhos de Ellen White. Até lá!